E aí pessoal, bem-vindo a mais um podcast. Eu sou o professor Martim, estamos no Leitura de História e vamos falar sobre o fim do período colonial. O período compreendido entre o fim do século XVIII e início do século XIX ficou conhecido como a Era das Revoluções, devido às grandes transformações históricas que ocorreram em todo o mundo. No aspecto econômico, o capitalismo se consolidava com a Revolução Industrial. Politicamente, a classe burguesa derrubava as últimas barreiras a seu desenvolvimento, assumindo o controle do governo, como aconteceu com a independência dos Estados Unidos em 1776 e com a Revolução Francesa em 1789. A independência do Brasil está relacionada com a Era das Revoluções, pois com o fim do Pacto Colonial e com a independência total frente a Portugal, o Brasil se integrou aos principais centros econômicos do desenvolvimento capitalista no mundo. Por volta de 1760, teve início na Inglaterra a Revolução Industrial, que se caracterizava pela utilização de máquinas para a produção de mercadorias. Era a demonstração do poderio da classe burguesa, que aplicava seus capitais em máquinas fabris, como uma forma de ampliar a produção e aumentar os seus lucros. A Revolução Industrial trouxe a mecanização da produção, levando a ordem capitalista ao seu pleno desenvolvimento. A partir de então, o capitalismo passou a contestar barreiras mercantilistas, como a existência das colônias, que só dificultavam o desenvolvimento comercial internacional, assim também como o da escravidão, pois precisava gerar uma mão de obra trabalhadora e consumidora. O desenvolvimento industrial dependia da ampliação dos mercados e o Pacto Colonial era um empecilho a esta nova ordem. Isto é, a burguesia industrial não aceitava mais a existência de colônias que só podiam comercializar com suas metrópoles, limitando o desenvolvimento capitalista comercial. Assim, a independência brasileira foi favorecida pela necessidade de liberdade comercial das colônias, exigida pela burguesia europeia mais desenvolvida. Ao mesmo tempo, os colonos sentiam-se prejudicados pelas tributações metropolitanas. Eles desejavam comprar e vender livremente, sem a submissão colonial, casando seus interesses com os da burguesia industrial. O desenvolvimento da burguesia durante o século XVIII esbarrou também nos governos absolutistas, nos reis que mantinham privilégios sociais e aplicavam diversos tributos aos burgueses. Favorecia-se o desenvolvimento de ideias de liberdade, de criação de um governo que respeitasse seus cidadãos. Foram essas ideias que serviram de motivação aos colonos norte-americanos para proclamarem sua independência e ao início da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, como um terremoto que repercutiu em todo o mundo, durou de 1789 até 1799 e mobilizou quase toda a população francesa na derrubada do absolutismo. Vários países europeus, a maioria absolutistas, chegaram a declarar guerra contra a França, temendo o perigoso exemplo dos revolucionários franceses, que chegaram a guilhotinar seu rei Luís XVI da dinastia dos Bourbons. Foi em meio a essas guerras que se destacou Napoleão Bonaparte, que através de um golpe militar assumiu o governo francês em 1799, encerrando o período revolucionário. Napoleão Bonaparte transformou a França num império, vencendo a maioria dos países europeus e favoreceu a irradiação das ideias revolucionárias. Foi durante seu domínio sobre a Espanha que as colônias norte-americanas e espanholas iniciaram os movimentos pela sua independência. O poderio francês, contudo, rivalizava com a Inglaterra, que era a grande potência capitalista e industrial daquela época. Para submetê-la, Napoleão tentou dividir as ilhas inglesas atravessando o Canal da Mancha, mas foi derrotado na Batalha de Trafalgar, evidenciando-se a superioridade militar inglesa no mar. Napoleão buscou então outro meio de derrotar a Inglaterra. Como dominava praticamente todos os países da Europa continental em 1806, proibiu que eles fizessem qualquer tipo de comércio com a Inglaterra, tentando arruiná-la economicamente. Essa proibição foi chamada de bloqueio continental. Aí, Portugal, por depender economicamente da Inglaterra, não aceitou o bloqueio continental. Dessa forma, as tropas napoleônicas, em outubro de 1807, decidiram invadir Portugal. Em novembro, os franceses, sob o comando do general Junot, entraram em Portugal. A família real, os nobres e milhares de funcionários abandonaram o país em pânico. Escoltados pela marinha inglesa, dirigiram-se ao Brasil, que passou a ser sede governamental do Império Português. As elites fugiram, deixando o povo português à mercê dos invasores, mas com o apoio inglês, a população acabou expulsando o exército napoleônico do país. Em 22 de janeiro de 1808, a frota que trazia a família real portuguesa aportou em Salvador, seguindo depois para o Rio de Janeiro.
Ainda em Salvador, alguns dias depois de sua chegada, Dom João decretou a abertura dos portos às nações amigas. Tal medida pôs fim ao monopólio comercial português no Brasil, ou seja, o pacto colonial, passando a atender aos interesses imediatos da burguesia industrial inglesa, comercializar diretamente com o Brasil. A abertura dos portos selou o fim do pacto colonial entre Brasil e Portugal e foi um importante passo para a independência do Brasil e a completa sujeição de Portugal à Inglaterra. A fim de ampliar seu domínio econômico sobre o Brasil, a Inglaterra assinou com Portugal os tratados de 1810, com destaque para o Tratado de Comércio e Navegação e o Tratado de Aliança e Amizade. Por eles, a Inglaterra conseguiu privilégios na venda de seus produtos. Pagaria 15% de impostos sobre as mercadorias que colocassem no mercado brasileiro e em outras regiões sob o domínio de Portugal, enquanto os portugueses pagariam 16% e os demais países 24%. Além dessas vantagens econômicas, os ingleses conseguiram outros acordos convenientes. Qualquer inglês que cometesse algum crime dentro dos domínios portugueses seria julgado por leis e juízes ingleses e adquiririam a liberdade de praticar a religião protestante até então proibida. A Inglaterra subordinava Dom João aos seus interesses, pois era dela que dependia a permanência do rei de Portugal no trono. Dom João revogou, em 1808, a proibição de se instalar em indústrias no Brasil, imposta desde 1785. Entretanto, tal medida em nada resultou, pois era impossível concorrer com a poderosa e capacitada indústria inglesa, que abastecia o mercado brasileiro com abundância de produtos a preços bem mais baixos. O domínio econômico português era substituído pelo domínio dos ingleses. Dom João transformou o Rio de Janeiro na capital do Império Luso, criando órgãos públicos como os ministérios e tribunais e fundando a Casa da Moeda e o Banco do Brasil. Estimulou culturalmente a colônia, criando o Jardim Botânico, as escolas de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro, o Teatro Real, a Imprensa Real, a Academia Real Militar, a Academia Real de Belas Artes, a Biblioteca Real e muitas outras obras. Trouxe ao Brasil a missão artística francesa, que muito contribuiu para o desenvolvimento cultural da colônia. Um de seus maiores representantes foi o pintor Jean-Baptiste Debré. Em 1815, o Brasil deixou oficialmente de ser colônia, sendo elevado à categoria de Reino Unido de Portugal de Algarves, pois Dom João desejava permanecer no Brasil. Na política externa, Dom João declarou guerra à França e conquistou em 1809 a Guiana Francesa, ao norte do Brasil. Depois da derrota de Napoleão, a Guiana foi devolvida aos franceses em 1817. Aproveitando-se das terras de independência da América Espanhola, Dom João tomou também o Uruguai, anexando-o ao Brasil em 1821 com o nome de Província Cisplatina. O Uruguai conseguiu a sua independência somente em 1828, separando-se então do Brasil. As dificuldades econômicas do Nordeste, os pesados impostos cobrados pelas autoridades portuguesas, somadas às ideias de liberdade e independência que circulavam na Europa e na América, ocasionaram em 1817 uma rebelião colonial em Pernambuco. Dezenas de populares, entre os quais padres, militares, comerciantes e intelectuais, organizaram-se para libertar do domínio português e instalar o regime republicano em Recife. Entre os revoltosos destacava-se o comerciante Domingos José Martins e o padre João Ribeiro, que derrubaram o governador e iniciaram um novo governo, decretando extinção de impostos e a liberdade da imprensa, de religião e a igualdade entre os cidadãos. Mesmo recebendo a adesão de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, os revolucionários pernambucanos acabaram cercados e derrotados pelas tropas do governo português. Os líderes do movimento foram presos e executados. Iniciou-se um período de perseguições políticas. Mais uma vez, Portugal conseguiu garantir seu domínio no Brasil, recorrendo à violência. Desde 1792, quando a rainha Dona Maria I foi considerada incapaz de reinar por apresentar sinais de loucura, Dom João passou a governar o Império Português como príncipe regente. Com a morte da mãe em 1818, o príncipe foi coroado rei, recebendo o título de Dom João VI. Sua coroação foi efetivada no Rio de Janeiro, sede do Império. Em Portugal, após a expulsão dos franceses com a ajuda das tropas inglesas, cresciam as dificuldades econômicas. Na ausência do monarca, quem exercia o governo em Portugal era o comandante militar inglês, o Lord Beresford. Essa situação tornou-se insustentável para os portugueses e em 1820 explodiu na cidade do Porto uma revolução liberal. Os revolucionários proclamaram a criação das Cortes, isto é,
a Assembleia que redigiria uma Constituição para o país e exigiria de imediato o regresso de Dom João VI e o afastamento de Beresford e a volta do Brasil à condição de colônia. O sucesso da Revolução Liberal do Porto foi conhecida e o receio de perder a coroa obrigaram Dom João VI a retornar a Portugal em 1821, deixando seu filho Dom Pedro como príncipe regente no Brasil. As cortes portuguesas passaram a adotar medidas para recolonizar o Brasil, restabelecendo o pacto colonial, os monopólios lusos, os privilégios portugueses e anulando a autonomia administrativa representada pelo príncipe regente Dom Pedro. Para isso, exigiram também o seu regresso a Portugal, alegando que era preciso completar sua formação cultural. Para os brasileiros, essas medidas foram decisivas para acelerar o processo de independência em relação à metrópole. Antes de partir, Dom João VI percebeu a possibilidade de o Brasil se separar de Portugal e aconselhou seu filho Dom Pedro a assumir a liderança caso os brasileiros se movimentassem pela independência. Teria dito essas palavras: Pedro, se o Brasil se preparar, antes seja para ti que has de respeitar, do que a algum desses aventureiros. Os brasileiros, sentindo-se ameaçados, formaram o Partido Brasileiro, favorável à independência. Representando a aristocracia rural, o partido procurou o apoio de Dom Pedro em sua luta contra a recolonização. Seus principais líderes foram Gonçalves Ledo, Januário da Cunha Barbosa e José Bonifácio de Andrade e Silva. O retorno de Dom Pedro para Portugal, como desejavam as cortes, enfraquecia a autonomia administrativa do Brasil. Para evitá-la, os brasileiros colheram num documento aproximadamente 8.000 assinaturas pedindo que Dom Pedro ficasse no Brasil. No dia 9 de janeiro de 1822, José Clemente Pereira entregou o documento com as assinaturas a Dom Pedro e ele teria afirmado: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Esse fato ficou conhecido como o Dia do Fico e foi decisivo para a seguida emancipação do Brasil. A decisão de Dom Pedro levou as tropas portuguesas comandadas por Jorge de Avilés a se manifestarem contra o príncipe regente. Sobre a intervenção pessoal de Dom Pedro, Avilés foi forçado a abandonar o Rio de Janeiro. Pouco depois, os ministros todos portugueses se demitiram, levando Dom Pedro a reorganizar um novo ministério. Formada só de brasileiros, a nova equipe ministerial era chefiada por José Bonifácio, um dos mais ativos defensores da independência. Para conter as medidas recolonizadoras de Portugal, esse ministério decretou em maio de 1822 o Cumpra-se, pelo qual as ordens de Portugal só seriam executadas com a expressa autorização de Dom Pedro, que poderia controlar e defender a autonomia brasileira. O príncipe regente recebeu o título de defensor perpétuo do Brasil, confirmando o seu comprometimento com os brasileiros. Assim, em junho de 1822, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte para elaborar as leis que deveriam regulamentar a vida dos brasileiros, confirmando o clima de independência que já existia na nação. A separação definitiva tornava-se cada vez mais próxima e um confronto entre Portugal e Dom Pedro era inevitável. Em agosto de 1822, Dom Pedro estava em São Paulo, visitando as comarcas da região e deixou sua esposa, Dona Leopoldina, como regente no Rio de Janeiro. Chegaram então ordens de Lisboa para que as decisões de Dom Pedro fossem anuladas, com a ameaça do envio de tropas para forçar o regresso do príncipe regente a Portugal. José Bonifácio, diante da urgência e gravidade de tais notícias, enviou um mensageiro, Paulo Bregaro, ao encontro de Dom Pedro para colocá-lo a par das notícias recém-chegadas da corte. Encontraram-se na tarde do dia 7 de setembro, voltando para Santos, às margens do riacho Ipiranga, do Planalto de São Paulo. Voltando de Santos para as margens do riacho do Ipiranga, no Planalto de São Paulo. Dom Pedro, ao ler as notícias e as considerações de protesto de José Bonifácio e de Dona Leopoldina, oficializou a separação definitiva em relação a Portugal, proclamando a independência do Brasil. Após a proclamação, os brasileiros tiveram que enfrentar tropas portuguesas contrárias à libertação. Vencendo-as, garantiu-se então a independência brasileira. E assim, no dia 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. A plena consolidação da independência confirmou-se nos anos seguintes, quando a comunidade internacional endossou o fato. Em 1824, os Estados Unidos da América reconheciam a independência brasileira. No ano seguinte, Portugal também o fazia, sendo seguido por outros países. Como do processo de independência só participou a aristocracia brasileira, não a grande massa da população, o fim do período colonial não implicou mudanças na economia nem na sociedade brasileira.
Mantiveram seus interesses da elite agrária dominante, a escravidão negra sobre a qual se estruturava a economia e uma produção agrícola voltada para a exportação. Permaneceram também os privilégios dos ingleses e o seu predomínio sobre o Brasil, pois era grande a dependência do novo país em relação à importação de manufaturas e a obtenção de empréstimos. Assim, embora tenha se obtido a independência política, manteve-se a dependência econômica. Para a grande maioria da população, o dia a dia não se modificou, especialmente para a massa de escravos, ainda longe da libertação. Pois bem, pessoal, em resumo, nós vimos que a independência do Brasil está ligada à era das revoluções do século XIX, diretamente à Revolução Industrial, à independência dos Estados Unidos e à Revolução Francesa. A Revolução Industrial Inglesa foi produto do desenvolvimento da burguesia, que, necessitando de novos mercados, se opunha à exclusividade comercial das metrópoles com suas colônias, isto é, ao pacto colonial. Tal interesse da burguesia capitalista industrial se casava com os interesses das elites coloniais. Sob Napoleão Bonaparte, a França expandiu seus ideais revolucionários por toda a Europa. Não conseguindo vencer militarmente seu maior rival, a Inglaterra, a França napoleônica estabelece o bloqueio continental que pretendia quebrar a economia inglesa. Dada a sua dependência econômica em relação à Inglaterra, Portugal não acatou o bloqueio continental, levando Napoleão a invadir o país. Fugindo das tropas francesas, a família real portuguesa refugiou-se no Brasil, chegando em Salvador em 1808. Sujeitando-se à Inglaterra, Dom João tomou medidas que deram a esse país o domínio do comércio brasileiro, como a abertura dos portos em 1808, que pôs fim ao pacto colonial, e os tratados em 1810, privilegiando a Inglaterra no comércio brasileiro. Durante a permanência da corte portuguesa no Brasil, Dom João transformou o Rio de Janeiro na sede de todo o Império Português, criando inúmeros órgãos administrativos e culturais. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal de Algarves. No plano externo, ocupou a Guiana Francesa e o Uruguai. O governo de Dom João teve que enfrentar a Revolução Pernambucana de 1817, que se caracterizou por buscar a independência e anular os diversos tributos cobrados pela monarquia. Como todos os anteriores, o movimento foi violentamente reprimido. Em Portugal, a Revolução Liberal do Porto de 1820 exigiu o retorno de Dom João, sob o risco de perder o trono, deixando seu filho Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. A corte volta para Portugal. As medidas recolonizadoras de Portugal levaram à formação do Partido Brasileiro, constituído por membros da elite agrária. Seus participantes buscavam se aproximar a Dom Pedro para ele se opor a Portugal. Não obedecendo à ordem de voltar para Portugal, dia do fico, Dom Pedro aproximou-se do Partido Brasileiro. Depois concordou com o Cumpra-se, opondo-se ainda mais com Portugal, e tomou medidas que indicavam a tendência inevitável da independência completa do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. A independência foi essencialmente política, pois manteve-se a estrutura escravista da época colonial e a dependência econômica perante a Inglaterra. Pois bem, pessoal, ficamos aqui. Até o próximo podcast.